Você compra o imóvel no leilão da Caixa, pode ser de outro banco também, tá? E aí, se você vê lá, descobre, ou antes ou depois, que o devedor, aquele que está perdendo o imóvel no leilão, devedor que a gente chama de devedor fiduciário, ele entra com ação contra o banco, contra a Caixa, vamos falar da Caixa aqui, pedindo a anulação do leilão. Mas você vai lá, arremata, paga o lance, paga todas as despesas, transfere para o seu nome e aquela ação está correndo. O devedor pediu uma liminar, o juiz não deu, aquela ação está correndo ali. E aí ele perde até na primeira instância, aí recorre e a ação está correndo ali. Você entra com a ação de emissão na posse, porque a pessoa que está ocupando não quer sair, e você consegue emissão na posse, porque a ação que está lá, ele discutindo a nulidade do leilão, não tem nada a ver, não influencia a ação de emissão na posse. Então você pode entrar com a ação de emissão na posse e ter a emissão na posse. Essa ação não atrapalha em nada. E aí o juiz dá a liminar, você toma posse do imóvel e essa outra ação do devedor contra a Caixa ou o banco que for continua correndo. Olha essa história. Você toma posse, reforma o imóvel e vende. E a outra ação do devedor contra a Caixa ainda não terminou. Beleza, passado ali 6 meses, 1 ano, de você ter vendido o imóvel. Você está tranquilo ali, de repente você recebe um contato da pessoa que está ocupando o imóvel, dizendo que ele recebeu um oficial de justiça, alguma coisa lá, uma pessoa entrou em contato com ele, dizendo que ele vai ter que desocupar a casa porque aquela ação de nulidade, o devedor ganhou aquela ação e o leilão foi anulado tudo. E aí tem que devolver a casa para o devedor fiduciário. Parece uma história extraordinária, mas acredite, acontece muito mais do que vocês imaginam. Acontece com uma certa e grande frequência. E aqui eu vou mostrar para você como você pode se blindar, pode se resguardar desse tipo de acontecimento. Isso aconteceu com vários clientes meus e algumas vezes eu fui chamado, já tinha tudo acontecido, outras vezes a chamada dá tempo de resolver. E isso tem o tempo certo para resolver. Passou aquele tempo, já não dá mais. Então fica atento nisso aqui para você não ter este problema. Meu nome é Charbel Maron, para quem não conhece, e aqui a gente defende os direitos do arrematante e dos credores. Aquele que tem dinheiro para receber é aquele que investiu, comprou um imóvel no leilão e tudo mais. E aí, pensando no seu direito arrematante, o que você tem que fazer? Primeiro, você é arrematante. Foi lá comprar um imóvel no leilão de banco. Tá? Isso aí é só nos leilões extrajudiciais. Esse que eu vou contar aqui. Então, leilão da Caixa, do Bradesco, Santander, do Itaú, do Banco Inter, financeiras no geral. Leilões extrajudiciais. O que você vai fazer? Primeiro, você verificou lá, às vezes no próprio edital ali, na própria página da Caixa, já consta que tem uma ação judicial. Então você vai lá verificar. Mas se não constar, você também vai verificar se tem uma ação judicial. E vai procurar saber o que se trata aquela ação judicial. Às vezes é uma ação bobagem, que já acabou, já morreu, já foi extinta. Beleza, ali você não precisa se preocupar. Mas às vezes é uma ação que está correndo ali. O ocupante pediu uma liminar e o juiz não deu. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar de arrematar esse imóvel? De jeito nenhum, você vai arrematar esse imóvel. Só que você vai acompanhar esta ação judicial. Saiba você que você terá que contratar um advogado, ou se você for advogado, para fazer o acompanhamento, um especialista em leilão de imóveis. Não vai contratar um advogado ali que não tem especialidade não, porque vai dar mais, só vai gastar dinheiro. Então você contrata um especialista em leilão de imóveis para acompanhar aquele processo. Mas eu vou gastar dinheiro, vou ter que contratar advogado. Gente, quando você tem uma empresa, você vai calcular o imposto da empresa, você contrata o quê? Contador. Quando você tem um imóvel, você vai vender o imóvel, você contrata quem? Um corretor de imóveis. Quando você vai fazer a reforma do imóvel, você vai contratar o quê? Pedreiro, arquiteto. Quando você vai tratar com processo, é um advogado, gente. Então, assim, o custo, você vai ter vários atores, vários colaboradores que você vai ter que contratar e gastar e pagar, remunerar pelo serviço. Então você vai ter contador, corretor, pedreiro, arquiteto, várias pessoas. Então o advogado está ali também, é essencial, importante. E você precisa colocar o custo do advogado nas suas arrematações, porque senão a diferença entre ter lucro e ter prejuízo pode estar aí. Pode ser que você faça tudo da sua cabeça e depois lá na frente você vai ter o problema da história que eu contei, do leilão anulado. Mas aí tem ação ali, a pessoa está entrando com ação contra a Caixa e a Caixa tem advogado. E os advogados da Caixa estão ali acompanhando o processo. Ponto 1. Não confie nos advogados da Caixa.
eles não são seus advogados, não estão defendendo os seus interesses. Ponto 2. A Caixa tem milhões e milhões de processos. Então os advogados tratam aqueles processos como mais um, de forma genérica. Grandes escritórios delegam para advogados recém-formados, que fazem petições genéricas. Agora estão usando inteligência artificial para fazer petição. A inteligência artificial também faz de qualquer jeito. E fica um negócio ali mal arrumado ali. E não vai fazer a sua defesa. Vou te dar 2 pontos que são assim, os motivos primordiais, principais de anulação de leilão. Tá? Eu vou dizer assim que é mais de 99% dos casos, se não for 100% dos casos, esses 2 pontos aqui. Então, o primeiro motivo, alegado pela esmagadora maioria nos processos de anulação, que pede anulação do leilão, é a falta de notificação. O devedor, ele alega que ele não foi notificado. Eu vou te falar que, assim, quase 100% dos casos é mentira. Inclusive, quando a gente liga para eles para tentar ali uma desocupação amigável, clientes ligam, né, alunos, quando a gente liga ali para tentar uma desocupação amigável, muitos deles falam que não conhecia, alegam desconhecimento, dizem que não tinha noção, que não sabia o que estava acontecendo, não sabia que tinha ido para leilão. Fingimento puro. Até a ação judicial eles já tinham entrado, muitas vezes eles entram com a ação judicial antes do leilão. Olha só, como que eles não sabiam do leilão, se antes do leilão eles entram com uma ação judicial para pedir a nulidade de um leilão, do leilão. Como é que você pede a nulidade de algo que não existe, que você não sabe que vai acontecer? Né? Só aí a gente já vê a contradição. Só por aí alguns juízes já pegam, já tem essa pegadinha aí. Mas isso não basta. Precisa de uma prova documental de que ele tinha ciência, de que ele foi notificado, de que ele tinha ciência daquele leilão. E aí, o que o banco tem que fazer? Antes do leilão, o banco tem 2 etapas, tá? Quando a pessoa deve, o banco deixa de pagar o financiamento, o banco manda uma notificação dando prazo para a pessoa quitar, chama purgar a mora, quitar ali o financiamento em atraso, né? Não o financiamento total. E a pessoa vai lá e não quita. Quando ela não quita, deixa de pagar as parcelas em atraso, na verdade, o banco faz uma consolidação da propriedade. O que é isso? Parte da propriedade, quando o banco faz o financiamento, parte da propriedade fica com o devedor, a pessoa que está devendo financiamento, e parte com o banco. Se a pessoa deixa de pagar e o banco notifica para ela quitar os atrasados e ela não quita, ele consolida, ele toma a parte da propriedade que estava com o devedor e passa tudo para ele. Então chama consolidação da propriedade, ele consolida a propriedade para ele. E quando ele faz isso, pela lei, ele tem que fazer, o banco, a Caixa, no que a gente está falando aqui, tem que fazer 2 leilões. A lei obriga a mandar esse imóvel para leilão 2 vezes. No primeiro leilão, ele tem que ser oferecido ao mercado pelo valor de avaliação. E no segundo leilão, ele tem que ser oferecido pelo valor da dívida. Por exemplo, a pessoa está devendo o banco ali e não pagou. Então ele tem a dívida, tem encargos, tem o IPTU, tem o condomínio. Então ele está devendo um monte de coisa ali. Então quem for arrematar tem que pagar essa dívida para levar o imóvel no segundo leilão. É isso. Então, primeiro leilão, segundo leilão. Esse é o que a lei obriga o banco a fazer. E o banco tem que notificar a pessoa 2 vezes. Tem que notificar da primeira vez da consolidação da propriedade, né, que a gente fala, você tem tantos dias para pagar, se não pagar vai ser consolidada a propriedade. Então a pessoa tem que receber a primeira notificação. E depois tem que receber uma segunda notificação, que são dos leilões, do primeiro leilão e do segundo leilão. E aí, como que o banco comprova que ele fez isso? Ele pega essa documentação da notificação que ele consolidou a propriedade e dos leilões e manda para o banco. Primeiro ele manda da consolidação da propriedade e manda para o cartório onde está registrado o imóvel, para averbar na matrícula do imóvel. Primeiro ele manda a consolidação da propriedade, então o cartório averba lá na consolidação da propriedade. Depois que ele faz os leilões, ele manda também para o cartório para averbar que foram feitos os 2 leilões. E lá no documento que ele manda, ele fala se foi notificado e fala se os leilões foram positivos, teve alguém interessado no primeiro ou no segundo, ou se foram os 2 negativos. E fala a averbação dos leilões negativos. E isso fica na matrícula do imóvel. Então você pode ir lá na matrícula do imóvel e conferir. E aí como que você se safa ali se tiver uma ação judicial? Vou mostrar como que você confere na matrícula do imóvel e como que você pode se safar se tiver uma ação judicial falando isso. Por quê? A pessoa entra com ação judicial contra a Caixa falando que não foi notificada. A Caixa simplesmente fala, foi sim, tá lá na matrícula do imóvel. Ponto. Ela não faz mais nada, só fala isso. Ela não junta comprovação, documento, nada. E até que isso poderia servir, tá? Mas a justiça não tem aceito. E o que você tem que fazer? Você, né, através do seu advogado, se você não for advogado, precisa juntar essas notificações lá no processo.
provar que a pessoa foi notificada. E como que busca essas notificações? Eu vou pedir à Caixa e ela não vai me dar as notificações. Como que eu busco essas notificações para tê-las em mãos? É simples, tá? É simples. Então, por isso que eu falo que tem que ser um advogado especialista, porque se não for, ele não vai saber disso. É um detalhe que só quem é especialista nessa área sabe. Vamos comigo, eu vou mostrar para vocês aqui uma matrícula de um imóvel, né, que teve tudo isso que eu falei, e como que fica lá na matrícula e como que você consegue obter isso, essa documentação que a Caixa enviou ali, que a Caixa tem de notificação. Vamos lá, vamos para a matrícula desse imóvel aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem a averbação de consolidação da propriedade, a averbação AV4. Aqui você vai ter toda a história que eu contei, tá? Que a Caixa notificou a pessoa para pagar, não pagou, então ela consolidou a propriedade, tá? E olha esse trecho que importa, ó. Na qualidade de credora fiduciária da dívida relativa ao contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia, aí tem o número do contrato, instruído com a prova da notificação da devedora, que tá o nome da pessoa que eu não vou falar, já qualificada, aqui eu vou, não estou tampando aqui os dados da devedora, com a certidão de decurso de prazo sem purgação da mora. Então quer dizer, a pessoa deixou o prazo correr, não purgou a mora, não pagou a dívida e foi notificada para isso. A Caixa apresentou essa notificação junto ao cartório de registro de imóveis. Então tá lá notificado. Calma que eu vou chegar lá. E aí depois, né, a Caixa vem e faz o leilão. Olha aqui, ó. Averbação AV6, leilão negativo. Olha aqui. Aí ela informa, ó, que realizou, aqui, ó, Caixa Econômica Federal, já qualificada acima, realizou os leilões públicos disciplinados, porque eu falei que era previsto na lei, né? Sendo o primeiro leilão no dia tal, o segundo leilão no dia tal, sem lance. Então foi negativo, tá? E aí é um detalhe. Como que você faz? Você vai entrar no site do Registradores, tá? Você não precisa fazer isso antes de arrematar não, tá, gente? Isso aí é depois que arrematar. Ou se antes já tiver uma ação judicial, você pode até fazer. Se você quiser, for uma pessoa ali precavida, quiser olhar e tal. Mas isso é se tiver uma ação judicial antes ou se tiver uma ação judicial depois do devedor fiduciário tentando anular o leilão junto à Caixa. Aí que você vai fazer isso. Se não tiver, não precisa preocupar com isso, tá? E aí você vai entrar num site que chama Registradores ONR. Lá você vai solicitar a cópia dos documentos que instruíram essa averbação AV4. Não é certidão de matrícula, não é certidão de registro. É a cópia, aqui é a matrícula, no geral aqui tudo é matrícula, ó. Tá? Mas o que eu tô falando aqui, você vai pedir, porque é o seguinte, quando o cartório faz um registro, por exemplo, a V4 aqui, quando o cartório faz essa averbação, ele pega, a Caixa manda os documentos para ele, ele pega e averba na matrícula. Então você vai pedir esses documentos que a Caixa mandou para ele. E isso fica arquivado no cartório, é obrigatório o cartório arquivar isso. E nesses documentos tem que estar lá a notificação do devedor, porque aqui consta, ó, instruído com a prova da notificação da devedora. Se consta aqui na matrícula do imóvel, que os documentos que a Caixa mandou estão lá, a notificação da devedora, eles vão te mandar e você vai ter a prova que a devedora foi notificada. A mesma coisa dos leilões negativos. Você vai pedir os documentos que instruíram a averbação 6 referente aos leilões negativos, que também vai ter lá a prova da notificação da devedora, do devedor, no caso, tal, dos leilões negativos. E aí você vai pegar essas duas provas e você, né, através do seu advogado, vai juntar lá no processo que pede a nulidade, entrar como terceiro interessado, assistente, o que for, e o advogado vai falar, né, eu estou representando aqui o arrematante e, como ele é terceiro interessado, eu venho mostrar, comprovar que o devedor foi notificado dos leilões negativos e da consolidação da propriedade. Olha o documento aqui. Pronto, tá resolvido, acabou. Não vai ter problema de leilão anulado, só com essa atitude. Quer um macete? Quando, por exemplo, se você arrematou o imóvel que está ocupado, for pedir um advogado fazer a desocupação, já fecha no pacote isso aí, esse acompanhamento. Então ele já vai pôr no custo isso, vai ficar muito mais em conta e muito melhor. E coloca isso no custo da sua arrematação. Isso é importantíssimo. Se você viu que tem ação judicial, coloque ali que vai precisar de um advogado para acompanhar. Então, com essa etapa aqui, você resolveu o seu problema. Agora, tem um outro ponto que também gera nulidade de leilão. É menor, mas acontece. Vamos dizer ali que se a falta de notificação responde por 90% dos casos, esse outro ponto responde por 10% dos casos. Mas é muita coisa, né? E também pode anular o leilão e aquela historinha que eu contei lá na frente pode acontecer com você. Qual é esse ponto? Preço vil. Pois é, a Lei 9.514, de 97, que disciplina os leilões extrajudiciais de bancos, da Caixa no geral, não
tratam de preço vil. Então, nem era para falar de preço vil. Por quê? Porque a lei já fala os parâmetros. Ela diz o seguinte, ó, no primeiro leilão é o valor da avaliação, no segundo leilão o valor da dívida. A dívida que eu digo não é só os atrasados, é o saldo devedor todinho ali, né, com encargos, multas, juros, honorários, condomínio, IPTU, tudo. Você pagou tudo ali, você arremata. Mas em alguns casos esse valor de saldo devedor ele é inferior a 50% do valor de avaliação do imóvel. E aí a justiça entende que é preço vil e anula o leilão. Então, tem essa alegação. Só que aqui tem uma pegadinha, tem um macete aqui que muita gente deixa passar despercebido. O leilão é anulado e a pessoa que anulou o leilão não tinha o direito de anular. Engraçado, gente, que o leilão anula, o imóvel volta para o devedor e aí o banco, a Caixa faz os procedimentos corretos e depois lá na frente vai para leilão de novo e o devedor perde. Ele só ganha um prazo ali, fica mais um ano, sei lá, ou 2 no imóvel, depois perde de novo. Isso vai acontecer. Mas, né, a gente está defendendo aqui o arrematante. Então o que acontece? Como que você lida com essa questão do preço vil? Primeiro ponto, verifica se tem ação falando de preço vil e tal, e isso aí é importante verificar. Havendo ação sobre preço vil, você tem que observar o seguinte, a justiça entende que preço vil somente se aplica no primeiro e no segundo leilão. Aqueles leilões obrigatórios estipulados ali no artigo 27 da lei 9.514 de 97. Aqueles leilões ali que tem a questão do preço vil. Passou disso, por exemplo, nos bancos que fazem terceiro, quarto, quinto leilão, já não tem mais preço vil. Naquelas outras modalidades de venda da Caixa, licitação aberta, venda online, venda direta, qualquer outra modalidade de venda da Caixa, tirando o primeiro e o segundo leilão, que a gente fala SFI ali, que fica ali, não tem preço vil mais. Não cabe essa alegação de preço vil. Agora, o que acontece? A pessoa alega, a Caixa ou o banco não fala nada, o advogado da parte também não fala nada, então o processo é anulado. Tem que se demonstrar que não há. Por que não há preço vil? Porque quando acontece os dois leilões e ninguém tem interesse, são negativos, o imóvel passa a ser do banco, entra no patrimônio do banco. Então o banco vende pelo preço que quiser, do valor que quiser, do jeito que quiser. Se ele quiser dar, ele dá. Se ele quiser emprestar, alugar, é dele. Então o devedor já descola dali. Então até o primeiro e segundo leilão, o devedor ainda tem alguns direitos. Por exemplo, se o imóvel foi vendido, pagou a dívida, o que sobrar o devedor teria direito de receber. Aconteceu o primeiro leilão, o segundo leilão e não aconteceu, não teve arrematante, não teve nada disso. Dali pra frente, nem isso o devedor mais tem direito, mais nada. Olha aqui pra vocês verem, ó, vamos lá na verbação 6 dos leilões negativos, só pra você ver como que aparece escrito aqui. Agora, gente, nem sempre aparece escrito assim, tem cartório, eu falei lá da questão da notificação, eu tô falando disso aqui, tem cartório que escreve mal escrito, redige de qualquer jeito, não consta isso, tá? Do jeito que tá aqui. Por exemplo, o cartório não coloca que teve notificação ali, aí, mas você vai lá, pede os documentos que a notificação vai estar lá, mesmo que o cartório não conste que foi notificado aqui. Porque senão o cartório nem averba. Porque até porque quem está fazendo as notificações é o próprio cartório. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. A verbação 6, a verbação dos leilões negativos. Olha aqui, ó. Já qualificado, acima realizou os leilões, a Caixa, né? Realizou os leilões previstos em lei. Artigo 1º, primeiro leilão, segundo leilão, tá? E olha aqui o final aqui, ó. Em consequência da consolidação da propriedade do imóvel, né, aqui, a dívida foi extinta, fica encerrado o regime jurídico da lei federal, podendo a proprietária, que é a Caixa, dispor livremente do imóvel. Ela pode fazer o que ela quiser com o imóvel, inclusive dar 70%, 80%, 90% de desconto. Por isso que vocês veem muitas vezes imóveis leilões da Caixa com 80% de desconto, 90% de desconto e não há falar em preço vil, porque aqui já não é mais o primeiro e segundo leilão, já são as vendas chamadas vendas diretas, que engloba licitação aberta, venda online e venda direta online. E dos terceiros, quartos, o terceiro leilão em diante dos demais bancos. Então, ali o banco pode vender pelo preço que quiser. Mas, volto a dizer, se você não colocar um advogado para ir lá no processo e falar isso, vai passar batido e o juiz vai anular o leilão por alegação de preço vil. Por quê? Porque a Caixa vai fazer uma defesa genérica, o advogado do banco, porque ele tem milhões de ações ali e aquela sua ação não é importante, então eles não vão dar atenção, vão pegar uma defesa genérica e colocar ali. E para você é importante, você é o mal interessado, então você que tem que tomar essa atitude. Entendeu? Então aqui, ó, resumindo, você tem ali como se salvar de ausência de notificação e se salvar de nulidade por preço vil. Ah, e só um detalhe. Por que eu digo que o preço vil não cabe, né, na minha opinião, na lei 9.514, nos leilões extrajudiciais? E muita gente fala, mas tem a lei, o Código de Processo Civil. Sim, o Código de Processo Civil aplica-se aos leilões judiciais. Os leilões extrajudiciais, que tem uma lei específica, aplica-se a lei específica. Então não cabe você trazer
E lá na lei específica do leilão extrajudicial já prevê, inclusive, com os valores pelo qual o imóvel tem que ir a leilão, no primeiro e no segundo leilão. Então não cabe, não tem lacuna, não tem nada ali que permita você preencher com uma outra lei. Já está muito claro, bem especificado e bem regulamentado. Primeiro leilão, valor de avaliação, segundo leilão, valor da dívida. Então não cabe essa argumentação. E se você gostou ali desse vídeo, dessa história aí, e tá preocupado com isso, então deixa de se inscrever, ativar o sininho e dá o like, né? Ajuda aí pra gente continuar com esse conteúdo. E comenta aí o que você achou, se você concorda ali do preço vil, não concorda, se você já sabia disso, já conhece alguém aí que passou por isso, ou você mesmo já passou. Conta a sua história pra gente aí. Obrigado, até o próximo.